começar então o nosso estudo dessa semana. Capítulo escolhido, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o tópico, missão do homem inteligente na Terra. Kardec nos propõe esse estudo, ainda no contexto das bem-aventuranças, nos mostrando o percurso que todos nós temos que fazer para podermos sermos chamados de pobres de espírito. Claro que a palavra pobre aqui tem um sentido diferente da miséria, da pobreza. Ela se opõe ao orgulho, à vaidade. Então, aqui talvez a tradução mais correta, o ideal, seria bem-aventurados aqueles que são humildes ou que são simples. Tanto que na sequência dos primeiros tópicos, Kardec explica justamente o conceito do que devam ser os pobres, onde ele fala a respeito da simplicidade, da humildade. Depois ele fala do exemplo também que Jesus, por diversas vezes, ensinou os apóstolos e os discípulos de que aquele que se eleva será rebaixado. O exemplo mais conhecido é o do lava-pés, onde Jesus, então, convida os apóstolos às vésperas daquilo que seria a sua prisão, que é chamado de última ceia, ele visitando Jerusalém, na casa de um dos seus discípulos, provavelmente José de Arimateia, pede que seja preparado o cenáculo, mas que não haja nenhum servo durante o jantar. Vejam que isso não era comum. Os judeus tinham por costume colocar servos, empregados, mas a servidão era um pouco parecida com a escravidão. Não era exatamente o empregado, mas eram serviçais que auxiliavam nos trabalhos mais simples. Quais seriam os trabalhos? Servir a mesa, coletar os alimentos, os pratos, etc., fazer a limpeza da casa, mas havia uma atividade especificamente que era de preparar as abluções. O judeu, como andava descalço ou de sandália, e andava muito, não havia veículo naquela época que não fosse o jumento, ou as carroças usadas pelos romanos. Então o judeu andava muito a pé. E, consequentemente, ele trazia muita poeira. E a própria religião, os costumes, determinavam que ele fizesse as abluções. Abluções nada mais é do que você ter um jarro, uma bacia de água, onde você, então, lava o seu rosto, lava a mão direita obrigatoriamente. Nem todos os judeus lavavam a mão esquerda, lavavam a mão direita, que era a mão do alimento, e enxugavam o suor com um tecido de linho. Jesus até, em uma passagem específica, que ele vai na casa de um publicano, em que Maria Madalena chega para lavar os seus pés, ele justamente cita esse exemplo, que aquele publicano não havia beijado a sua face, não havia feito as abluções, nem pedido que nenhum servo fizesse, e também não lhe concedera uma toalha de linho para que ele pudesse enxugar o suor. Então Jesus explica os costumes ali. Então nesse dia, no cenáculo, todos chegaram e não havia servo. E os apóstolos chegaram antes de Jesus. Então, eles se depararam com aquele ambiente, era um salão, como esse daqui, A comida estava toda posta à mesa, Jesus pediu que fosse preparada, e que não tivesse mais ninguém além dele com os apóstolos. Ele queria um jantar íntimo, porque era a última refeição que ele faria com eles, antes da sua crucificação, e depois, então ele só voltaria a reencontrá-los na ressurreição. Muito bem. Então, os apóstolos chegando ali, eles se deparam com aquele cenáculo e veem os jarros de água para as abluções e os tecidos, mas não há nenhum servo. Eles começam a comentar entre eles
o que teria acontecido. Começam talvez a pensar até que teria sido um desprezo, um descuido do dono da casa, de não mandar que servos fossem ali limpá-los. Então, vejam que os apóstolos, na sua grande maioria, eram pessoas extremamente humildes. Eram pescadores, trabalhadores rudes, né? E eles, judeus, né, machistas, tinham a visão de que então precisavam ser limpos por outras pessoas. Usualmente, quem fazia isso até eram as mulheres, porque essa era considerada uma tarefa menos importante e, diante do machismo da época, atribuída, consequentemente, às mulheres. Então, as casas mais simples, onde não havia servos, eram as esposas ou as filhas quem faziam as abluções, né, a limpeza dos pais e dos irmãos que chegavam, dos maridos e assim por diante. Então os apóstolos chegam, começam a discutir entre eles quem deveria fazer, então quem serviria aquele papel. E nenhum deles se dispôs a fazer. Nenhum deles se colocou espontaneamente nesse papel de cuidar do outro, digamos assim, né? Ou de auxiliar. E cada um podia fazer por si mesmo, pedia para que, olha, segura para mim o jarro, né? A bacia aqui para eu fazer. Era uma coisa que eles podiam ter compartilhado entre eles ali, não precisava nem que alguém fizesse exatamente esse papel. Mas o orgulho bateu, o orgulho e o costume, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala do orgulho, que parece uma coisa premeditada. Nós, muitas vezes, somos levados pelas construções das estruturas onde nós somos inseridos, pelos costumes que nós temos, né? Não é que é uma maldade consciente, mas acaba sendo um gesto inconsciente que deveria ser consciente, tal como o racismo, por exemplo, né? No nosso tempo, graças a Deus, graças ao esclarecimento de vários espíritos iluminados, a gente hoje tem consciência do racismo estrutural que a gente pratica. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, né? A gente tem que tomar cuidado com os gestos, os costumes, né? A violência que a gente vê na rua destinada às pessoas negras, né, é muito intensa. Só porque a pessoa é preta, então o policial para na rua. Eu canso de ver isso em blitz, qualquer um pode ver isso, né? É muito comum, infelizmente, isso acontecer. Seja com o motoqueiro, com o motorista, o que for, e mesmo na rua, né? Os depoimentos me deixaram extremamente triste a primeira vez que eu vi, né, da pessoa que compra um produto numa loja e guarda a nota fiscal, porque pode ser abordado na rua por um policial e ele vai ter que provar que ele não roubou, que ele comprou. Então, isso é parte do racismo estrutural. E Jesus queria chamar a atenção dos judeus sobre isso. Porque, no fundo, atribuir esse papel a um servo era também um racismo. Não era um racismo de cor, mas era racismo, porque os servos, normalmente, eram estrangeiros, eram não judeus. Os servos eram etíopes, eram pessoas de origem de países próximos, muitas vezes ex-escravos, né, que eram levados ali e precisavam trabalhar e se submetiam a essa condição de servos. Então, era mais do que um preconceito, era mesmo um racismo, porque atribuía que aquelas pessoas eram menores do que os judeus. Os judeus se achavam maiores, né? Há muita discussão até a respeito da escolha de Jesus, por exemplo, pelo povo judeu. Não é que aquele povo fosse o merecedor porque ele fosse o povo que mais estivesse evoluído na terra. As nossas tradições, os nossos costumes apontam que era o povo mais necessitado pelo seu fanatismo religioso, pelo seu, vamos dizer assim, o seu costume estrutural que fazia com que eles se afastassem dos outros povos. Eu já falei aqui também uma vez que a missão nossa na terra, como exilados, era crescer e multiplicar. Lembra disso? Eu falei que está lá no Gênesis, né, a missão que Jesus nos deu a todos, convidados por Ele para vir nesse planeta, para que pudéssemos nos desenvolver e aprender as lições do amor, era que crescêssemos e multiplicássemos. Consequentemente, nós tínhamos que ser tolerantes e amáveis com as pessoas. Então, o judeu era um povo muito duro, muito endurecido e muito preconceituoso, racista, exclusivista, fechado na sua tradição, na sua cultura.
E vejam que história, né? O tempo inteiro sendo escravizado, sendo invadido, né? Eles tendo que conviver com o estrangeiro ou tendo que estar submetidos ao estrangeiro para dominar justamente essa opressão e a partir dali desenvolver a resignação, a tolerância, a lei. É a lei de causa e efeito. Muito bem, então os apóstolos estavam ali com aquele preconceito todo, com aquela dureza toda, com aquele orgulho, aquela vaidade. Chega Jesus. Jesus observa a todos no cenáculo. E qual é o gesto dele? Ele não fez nenhuma repreensão. Ele não chamou a atenção nenhuma dos apóstolos. Ele apenas se dirigiu para onde estavam os jarros, e ele então começou a lavar os pés dos apóstolos. E ali os apóstolos se indignaram. Como assim, Messias? Mestre, Rabi, né? Você não pode fazer isso, você é o último a fazer isso. E aí voltaram a discutir qual deles seria o menor para poder fazer esse gesto. Será o mais novo? Né? Será fulano que nasceu em tal lugar? Começa a tentar achar critérios sociais para estabelecer aquele que seria o menos digno e obrigado, portanto, a ter que servir os demais. E Jesus, então, pede que eles se calem, que eles aceitem. E Pedro se impõe à frente dele, dizendo que não iria aceitar que ele fizesse isso. Né? E Jesus, então, o convence e quando ele está convencido, ele pede até que Jesus lave o corpo inteiro dele. Quer dizer, ele vai para o extremo. Pedro era um homem muito emotivo, passional, né? E rude, e quando ele entende, aí ele entende de vez, mas precisa virar a chave na cabeça dele. A gente vê isso em vários exemplos disso acontecendo nos evangelhos. Então, aquele que será elevado ao final, aquele que se elevar será ao final rebaixado, né? Nós também ouvimos em outra passagem, aquela pessoa que se senta próximo do mestre e que ele então pede que se levante e vá para o último lugar, né? Então, os últimos serão os primeiros. Há diversas passagens sobre isso no Evangelho, demonstrando o problema do orgulho, da vaidade e do quanto nós temos que ser pobres de espírito. Também Kardec avança no estudo desse capítulo, falando sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Aqui, Kardec nos dá a entender que alguns mistérios eles são chamados para as pessoas que têm condições de compreender. Jesus, por exemplo, ensinava algumas coisas para o grupo mais próximo dele e não falava da mesma maneira quando ele estava no ensinamento público, aberto para todos, né? Ele levava em consideração que algumas pessoas deveriam ser não privilegiadas, mas iniciadas, ter um conhecimento mais profundo disso. Ele sabia, portanto, conversar de forma diferente, a depender de quem fosse o interlocutor. A gente também percebe uma diferença do seu diálogo quando ele fala com os sacerdotes, com os fariseus, em que ele faz muita referência à Bíblia. Ele cita, ele deixa bem claro que ele tinha o conhecimento de toda a tradição, de toda a formação rabínica. E ele era chamado pelos sacerdotes como rabi. Nós não temos isso nos evangelhos tradicionais, nós temos nos evangelhos apócrifos, mas nós sabemos que Jesus teve alguma formação, não sei se essênio ou de alguma outra forma, mas ele teve uma formação educativa para aprimoramento desse conhecimento a respeito da Bíblia. Tanto que ele, com 12 anos, quando ele se perdeu no templo, ele discutia de igual para igual com os sacerdotes. Os sacerdotes ficavam malucos com ele, né? Como que pode essa criança, esse adolescente, falar comigo como se fosse o próprio sacerdote? Então isso era uma característica dele, e é importante que a gente diga, era uma característica humana, né? Ele tinha a inteligência no traço dele, a curiosidade, o esforço, porque ele veio viver uma experiência humana. Nós não podemos pensar que tudo para ele era fácil, que aquilo era uma transposição mediúnica, então ele detinha todo o saber e o conhecimento do mundo encarnado. Não era bem assim, porque senão não teria sido legítima, verdadeira a experiência dele na Terra. Quer dizer, ele veio com o mérito dele, da inteligência, mas ele teve que desenvolver esse conhecimento como qualquer um de nós faria, né? E ele usou isso, exatamente para o tema que nós estamos falando hoje, para o bem, né? Que é a missão
do homem inteligente na Terra. Muito bem, então parte desse conhecimento também nós sabemos que ele é destinado àqueles que têm a capacidade de compreender. E a gente vê ao longo da história, Ramatiz também nos fala sobre isso, Yogananda e outros grandes mestres, que antes da vinda de Jesus, a humanidade foi sendo preparada para a chegada dele. Então vieram vários anunciadores, vários preparadores da sua vinda, missionários, né, em cada uma das regiões mais remotas do planeta. A China teve Confúcio, Lao Tse, né, a Índia teve Krishna e vários outros avatares importantes, trazendo o ensinamento dos Vedas. Depois vem Buda, né, Siddhartha Gautama, falando do budismo, a grande síntese do budismo. E assim sucessivamente, Zoroastro, etc. E vários outros, Hermes Trismegisto, né? E na Grécia, diversos filósofos, Sócrates, Platão, o próprio Kardec faz referência a esses filósofos como precursores de Jesus. E mesmo depois de Jesus também vários outros missionários, todos os profetas bíblicos, né? Abraão, Moisés, Salomão, também, todos aqueles que eram Elias, que era tão aclamado, também como depois a reencarnação em João Batista, e assim por diante. Então, há sempre um precursor, há sempre um divulgador, como Kardec também foi, para que aqueles que estiverem preparados e que quiserem buscar o conhecimento, então, portanto, desenvolver a sua inteligência, para que eles encontrem os meios necessários. Então, para aquele que tem a dúvida, sempre encontra a resposta. E Jesus prepara isso de diversas formas, diversas culturas, porque ele sabe, ele respeita que nós temos essas diferenças, nós temos essas dificuldades. Então hoje é possível encontrar respostas a respeito da evolução e do aprimoramento espiritual e moral em qualquer cultura. Veja, qualquer cultura. Chico dizia isso. Se a salvação fosse no Espiritismo, eu deixaria o Espiritismo. A salvação, ela se dá pela caridade. Né? Então, a caridade, ela está em qualquer religião. E não é só religião. Em qualquer tradição humana se vê, seja ela filosófica, ou até mesmo, hoje na ciência, se tenta discutir a aplicabilidade, a necessidade de se ter a caridade. Tá bom, eles chamam de outro nome, chamam de solidariedade, chamam de fraternidade, chamam de alteridade. Mas, no fundo, essa discussão científica das ciências sociais e humanas e na filosofia, ela nada mais é do que uma representação da própria caridade. Então, se nós não formos fraternos, solidários, caridosos, nós não conseguiremos conviver com tolerância e acabaremos nos aniquilando como humanidade, como espécie e talvez até o próprio planeta. Na medida em que nós hoje temos forças nucleares, né, que podem destruir o planeta, isso coloca em risco não apenas a humanidade terrena, como até o sistema solar. Então é algo muito grave, de muita responsabilidade. E Jesus, então, chama a atenção, por intermédio de Kardec, a respeito do uso dessa inteligência. E essa inteligência, ela é, digamos assim, autorizada na Terra para que nós nos lembremos, ou seja, que a gente não fique refém da ignorância, porque nós somos seres que já vivemos outras experiências em outros órgãos. Né? Emmanuel cita Capella, mas foram vários. Há pessoas na Terra que vieram da constelação de Órion, das Pleiades, de Sírios, de várias outras estrelas, né? De vários outros lugares, de vários outros planetas. Então, a nossa origem, ela demonstra que a gente já teve experiências inteligentes, mas que pela lei de causa e efeito, nós viramos reféns dessa estrutura de conhecimento cultural e também genética. Porque há na humanidade, nos últimos anos, um avanço genético que permite o conhecimento. Não é apenas uma evolução cultural. Se percebe também um aprimoramento
físico, das constituições biológicas, químicas da nossa organização nervosa, sistêmica, e que, portanto, permite que o nosso intelecto, a nossa razão, ela absorva melhor os ensinamentos e ela saiba tratar melhor a respeito do conhecimento. O que hoje uma criança estuda até os 10 anos é muito mais do que se estudava adulto há 200, 300 anos atrás. E se a gente também olha a curva da ignorância e da educação na humanidade, a gente percebe que essa ignorância ela era crônica até mais ou menos 1800. Não havia escolas. Né? Antes da lei da imprensa, então, antes da criação da prensa, né? da escrita impressa, que é na Renascença, então não havia divulgação de livros. Os livros eles eram transcritos ou em papiros ou em pele de carneiro, feitos pelos escribas ou pelos monges. Durante a Idade Média, cerca de 1000 anos, só quem lia eram os monges, aprisionados ali, enclausurados, né, naqueles conventos. E aquilo não era disseminado a público. As missas, ainda que a grande maioria era católico, ou até antes do protestantismo, só se falava sobre espiritualidade em latim. Então, como é que alguém poderia ter uma compreensão a respeito da espiritualidade? O que havia era uma ignorância. Mas isso era uma prova involuntária. Quer dizer, nós tínhamos uma dívida com a inteligência pelo mau uso dessa inteligência e tivemos que vir habitar um planeta de ignorância. E foram algumas centenas, provavelmente, de anos ou até milênios, em alguns casos. Né? A civilização que começa propriamente na escrita, nós estamos falando ali Péricles, na Grécia, o século de ouro, né? É muito recente, né? Ou talvez sumérios, quer dizer, a gente não está falando nada mais do que 10 mil anos, mas conhecimento mesmo, disseminado, vulgarizado, nós vamos falar aqui há cerca de 1000 anos, não é muito lá para trás. Então veja como a nossa prova involuntária, vamos dizer assim, o nosso karma, era um karma de ignorância. Não é que nós fôssemos ignorantes, porque nós já havíamos habitado, os homens já tínhamos a inteligência, mas usávamos de uma forma muito negativa. Então nos foi tolhida essa faculdade e isso vem aos poucos sendo liberada. E aos poucos mesmo, porque na medida em que isso vai sendo liberado, qual é a primeira reação humana diante da inteligência? É cometer a maldade, né? Promover a guerra, é buscar o poder, é buscar a dominação de outras pessoas mais fragilizadas do que nós. É utilizar para o ganho próprio. Então isso é o oposto daquele que é pobre de espírito. Aquele que procura se enriquecer das condições humanas que são viciantes para nós, né? Que são muito atrativas, que buscam o prazer, as sensações imediatas, mas ao mesmo tempo que nos restringem, que nos limitam nas questões do espírito. Então, Kardec vai, nessa medida, nos explicando esses pontos, chegando principalmente no aspecto do orgulho e da da humildade, para falar da missão do homem inteligente na Terra. Então, nesse contexto, o que é o orgulho, para a gente poder saber, né? A gente, às vezes, tem uma visão muito acrisolada, uma visão muito limitada, muito fechada a respeito de algumas palavras que têm um conteúdo espiritual, porque elas trazem em si os ensinamentos que nós tivemos da nossa formação religiosa, ou católica ou evangélica, né? E essas palavras não são, por exemplo, utilizadas pela psicologia, não são utilizadas pelas ciências em geral, exatamente por ela deformar, ela trazer um significado muito mistificado, muito fanático, digamos assim, né? Então, quando a gente fala a respeito do orgulho, a gente corre o risco de ter uma visão
que a gente não vai se identificar. A gente vai dizer, ah, não, fulano é muito orgulhoso, né? Você fala assim, não, mas eu não sou orgulhoso. Eu não sou que nem aquele fulano ali que é orgulhoso, né? Ou aquela fulana que é orgulhosa. Né? Por quê? Porque a gente tem um carimbo que a gente põe nessas expressões. Só que o orgulho, ele é uma característica, primeiro, natural a todos os seres humanos. E se a gente observa os animais, principalmente os animais domésticos, talvez ali já tenha uma certa sementinha. Né? Cachorro, por exemplo, tem alguns cachorros que eles têm um pouco de orgulho. Né? Vamos chamar de birra? Podemos chamar, porque a gente tem que tomar cuidado com a palavra. Né? Porque a característica do orgulho, o orgulho talvez seja o conjunto de expressões que nós sentimos na medida em que percebemos que nós temos alguma característica que se sobressai em relação aos demais. E às vezes isso só se sobressai pelo contexto que a gente está vivendo. Se sobressai porque as pessoas do nosso lado não tiveram as mesmas chances de estudo, de aprimoramento, de crescimento profissional, né? Não tiveram as mesmas condições, voltando a falar sobre o racismo estrutural, e aí a gente se aproveita dessa condição. A gente não apenas se sente melhor do que os outros, mas a gente deixa isso muito claro e delimita o comportamento e espera do outro que esse outro tenha por nós esse sentimento de respeito, admiração e uma certa subserviência. Isso acontece claramente na relação homem e mulher. Né? Por quê? Porque há quantos mil anos os homens têm a predominância sobre a mulher? Primeiro veio pela força física, né? Depois veio por impedir que as mulheres tivessem acesso à educação, tivessem acesso à profissão, à independência econômica. Então, há toda uma configuração de subjugação do feminino em relação ao masculino. Né? O masculino, ele é o provedor, o masculino é o mais inteligente, o masculino tem a força física, o masculino é aquele que se impõe por autoridade. Até um pouco na psicologia, lá de trás, tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando o Freud diz que o homem é a lei, então parece que é como se Freud estivesse reconhecendo na figura masculina a ideia do poder, do controle. Né? Tudo isso vai criando na nossa cabeça uma ideia de supremacia masculina, que é completamente equivocada. Completamente equivocada. Né? Porque espírito não tem sexo. Então, se nós hoje ocupamos um corpo masculino, em outras encarnações nós ocupamos um feminino e assim, né, a gente vai se alternando e a gente pode vir numa condição até que essa característica de gênero não tenha a menor importância. Né? Porque, na verdade, não tem, a não ser por um aspecto anatômico, biológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, não há nenhuma relevância o fato de se ser homem ou mulher, de se estar homem ou mulher por uma condição anatômica, genética aparente. Então, essa característica da supremacia masculina é um dos aspectos relacionados ao orgulho. Quer dizer, todos nós que nascemos homens, trazemos inconscientemente um impulso de querer se sentir melhor, de se colocar numa condição superior à mulher. E daí para cometer atrocidades, como feminicídio, etc., não precisa muito. E é o que a gente, infelizmente, assiste nos noticiários, quando a gente procura. Por outro lado, a característica de gênero, apenas, sexo, não é suficiente. Né? Porque senão nós diríamos, então não tem mulheres orgulhosas. Não, claro que tem mulheres orgulhosas. E a gente percebe, então, aí uma característica que tem a ver com a forma como o ser humano procura conquistar e dominar o seu próprio espaço.
aquelas características sociais, econômicas que eu mencionei também influenciam nisso, né? Uma mulher que nasce numa família mais rica, de posses, que pôde estudar, que pode usufruir de um sobrenome para se impor, que ela tem condições de estudo, que ela tem condições de se vestir bem, de falar vários idiomas, de receber um comportamento de etiqueta, de se cuidar como beleza e etc., usar joias assim por diante, ela de cara, ela quando se compara, por exemplo, com a sua empregada simples, humilde, que não tem condição de fazer as mesmas coisas, de cara ela já se sente maior. Então, já há uma condição estrutural que ela é opressiva se não há uma atenção daquele que nasce nessas condições. Então, isso são provas muito difíceis, né? Uma pessoa, quando ela escolhe vir bonita, rica e poderosa, ela está apostando todas as fichas na encarnação dela. Que ela realmente tem força moral para resistir. E é da onde todo mundo foge, né? Dizem os espíritos que a fila, na hora que aqueles que podem escolher e planejar a sua reencarnação, falam, não, por favor, eu quero vir pobre, feio, né, e sem poder nenhum, porque eu não quero ter que passar por essas provas. E aí a gente vê hoje as pessoas que reclamam dessas condições e vê por que será que o mundo tem tanta pobreza, né? Será que é tanto karma de miséria ou na verdade é um pouco de medo, um pouco de fraqueza moral das pessoas por se saberem tantas vezes como fracassados nas suas encarnações em que vieram como nobres, como poderosos, né, como grandes comerciantes e assim por diante. Vejam o que nós fizemos no passado, os comerciantes que escravizavam pessoas, né, aqueles que se viciavam nos ouros, pedras preciosas, metais em geral, né, no próprio dinheiro, enfim, que produziram a guerra, né, e causaram a morte, causaram dor e sofrimento e por aí afora. Então, cada um de nós tem na própria consciência essa trajetória, né? Cada um de nós traz esses marcos que vão registrando na nossa inconsciência aquilo que nós precisamos aprender. E o orgulho é a grande parte desse ensinamento. Por quê? Porque o passaporte do planeta Terra se chama amor. E o amor é incompatível com o orgulho. Aquela pessoa que de fato tem os sentimentos característicos do orgulho, seja o gênero masculino ou feminino, ela apresenta barreiras emocionais. E quanto mais inteligente ela for, maior às vezes essas barreiras se apresentam. A gente vê isso nas tradições dos países europeus, do hemisfério norte em geral, o quanto eles são pouco dados a sentimentos. Como eles consideram o sentimento uma coisa menor. Como se expressar a emoção fosse algo de segunda valia, né? Algo de menor importância. Então muitos deles se tornam frios. A gente também vê esses depoimentos de alguns seres que não são da Terra, por exemplo, os Greys ou os Draconianos, né? Onde se diz que eles evoluíram tanto na inteligência que foram perdendo a característica emocional e até a forma física da expressão deles é meio ressecada, né? Porque parece que vai mostrando a dureza interior em que eles acabaram se transformando. E há entre nós um choque muito grande, uma nação como a brasileira, que é extremamente passional, extremamente emocional, né? Há um choque muito grande quando a gente chega na convivência com os estrangeiros, quando a gente visita esses locais, porque a gente fala alto, a gente abraça, né? A gente faz questão dessa expressão do contato, essa intensidade muito grande, né? Essas relações amorosas muito intensas e que deixam todos eles até muito desconcertados por causa disso. Então há um equilíbrio que tem que ser encontrado
na nossa raça terráquea, digamos assim, né? O conjunto somatório de todas as espécies que estão sendo desenvolvidas na Terra, para que haja um equilíbrio nessa formação genética entre o que nós consideramos de inteligência e sentimentos. Mas para que isso também aconteça, a gente precisa aprender a dominar isso que vem sendo tratado como o orgulho, ou também a vaidade. Então vamos pensar um pouco em qual é a dinâmica educacional do Brasil de hoje. Nem vou falar do mundo, vou falar do Brasil, né? Pensar aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar do Nordeste, no Sul, no Norte, enfim, Brasil, né? Uma criança, nossos filhos, quando nascem, o que é que a gente começa a fazer de cara? A buscar uma escolinha, não é isso? Por quê? Porque pai e mãe trabalham fora. Então, raramente uma mãe pode se dedicar, ou o pai, à educação dos filhos. Falo mãe primeiro porque na primeira parte da infância, a amamentação, os primeiros cuidados, a criança pensa que o bebê pensa que ela e a mãe são a mesma pessoa, então a importância da mãe é fundamental. Mas a nossa sociedade não permite isso. A licença maternidade é de 4 meses. Algumas empresas, por convênio com o governo, permitem 6 meses. E mulher que trabalha fora, empregada, sabe muito bem disso. Como é difícil ficar 4 meses. O empregador já começa a pressionar. Quando é que você vai voltar? Dá para você fazer alguma coisa de casa, né? Se você tenta negociar férias também. E a amamentação, por mais que a lei permita, etc., mas você mora longe de casa. Então, como é que você vai ficar voltando, indo para amamentar? Acaba que você nem cumpre os 6 meses de amamentação, que seria o mínimo esperado. Então, começa-se ali toda uma opressão social, que ela está na lei. É uma opressão jurídica, né? Uma limitação. Olha, você só consegue ser mãe dedicada por 4 meses. E ainda assim, o empregador pressionando e correndo o risco de ser demitida quando voltar. Porque eu sei que muitas mães também sofrem desse medo, né? Saindo de licença maternidade, o empregador vai ter que substituir, contratar alguém. E aí, quando voltar, pode ser demitida passado o período de estabilidade. Então isso é muito cruel e é uma condição legal da nossa sociedade. É uma condição jurídica, social, estabelecida. Não é só costume, né? Então começa aí. O homem tem 5 dias. Agora está se discutindo, deveria ter um pouco mais. Nas relações que são homoafetivas, há uma extensão, em alguns casos, o judiciário tem concedido, também uma equivalência para 4 meses. Mas ainda assim, né, não é a condição ideal. Então, quando a gente pensa na nossa responsabilidade de criar filhos, comparando, por exemplo, com as comunidades indígenas, né, nasce uma criança, aquele bebê ele é adotado pela aldeia. A aldeia cuida daquele bebê. A aldeia vai cuidar da educação daquele bebê, vai garantir que aquele bebê tenha todo o cuidado e a preparação para ele se tornar adulto da melhor forma possível. Já na nossa sociedade, às vezes nem os avós se aproximam. Ou porque a gente não quer, ou porque eles não querem. Então há um distanciamento. Quem cuida dos nossos filhos? A creche, a escola. Ou então a babá, contratada para essa finalidade. Nós terceirizamos o afeto, nós terceirizamos o cuidado. Então, essa é a estrutura social, já começa ali de cara, no berço. Nós não temos a dedicação amorosa, responsável pelo cuidado do outro. A gente não sabe nem cuidar de si mesmo, como é que a gente vai cuidar do outro, né? Então, a gente parte para o trabalho. E essa criança, ela começa naquela escola, a gente não tem a menor ideia do que está sendo ensinado ali. Muito provavelmente o que se ensina ali é o que nós também temos dificuldade de ensinar na nossa casa, né? Que conhecimento é esse? Vamos pensar. A escola precisa dar conta de pelo menos 4 horas com aquela criança. Então, qual é a agenda dela? Algumas atividades de brincadeira, uma alimentação básica, produto totalmente industrializado, porque é o mais rápido, mais barato, mais fácil deles administrarem, que é altamente tóxico. Depois soninho,
né? Porque assim eles também ficam um pouquinho tranquilos. E quando acordam, um pouquinho de televisão, né? Vê um videozinho lá da Disney, uma princesinha, né? Um Toy Story, alguma coisa assim, para eles se distraírem. Então, vejam o que a gente está fazendo com os nossos filhos. Isso vai até 5 anos. Ah, tá bom, são 6 anos, agora vamos alfabetizar. Essa criança que já aprendeu tudo de internet, de YouTube, de desenhos, dos mais variados tipos e alguns videogames, porque quando a gente está em casa, como a gente também não tem mais paciência, cansado, né? Chega do trabalho, 8 e pouco da noite, tem que fazer comida, dar banho, botar para dormir logo, porque a gente também não aguenta ficar muito tempo. Então, essas crianças também veem televisão em casa, também veem celular, veem iPad, quem tem, enfim, computador, o que for. Olha o modelo que a gente está estabelecendo de criação desses que a gente espera que sejam aqueles espíritos vindo para transformar o planeta em regeneração. Olha que interessante, né? Com todos esses casos, será que esses espíritos vão conseguir fazer isso? Depois eles começam a se educar efetivamente na escola. Educar, será que é essa a palavra? Porque é tão difícil a gente pensar numa educação tão fechada. Alguém se lembra do que é o currículo que se tem hoje? A quantidade de coisas que se decora para não usar absolutamente nada para a vida? Né? E concorrendo com o Google, porque o Google tem tudo de informação disponível. Então, onde está a construção do raciocínio? Onde está a construção do relacionamento? Aonde está a educação que nos leva a pensar e compreender o outro, a gerar tolerância, solidariedade, caridade? Aonde está a compreensão das vidas num contexto de espiritualidade? Se nós não temos o Evangelho no lar, essas crianças não vão ver. Algumas escolas são católicas. Ok, então as crianças vão fazer primeira comunhão. Aí eu pergunto para vocês, qual é o ensino religioso que essas crianças receberam? Ou estão recebendo? Nós estamos incutindo um monte de dogmas que aqui, nesta casa, a gente sabe que não são verdadeiros. Que já deveriam ter sido superados por uma fé raciocinada. A gente está estabelecendo um ritual, um costume nessas crianças. Qual é o processo de evolução espiritual que nós estamos estabelecendo? Vejam as limitações que a gente produz. Vejam como é difícil estabelecer esse equilíbrio com essas crianças. E assim vai. Quando chega na fase adulta, essas crianças, tornadas adolescentes, recebem um diploma e vão se preparar para a universidade. E elas vão escolher uma profissão. O que é mesmo que a sociedade espera que elas façam? Que elas ganhem dinheiro, consigam se autossustentar e deixem de dar trabalho e problema para os pais. Tem alguma coisa errada nesse modelo. Em algum momento a gente perdeu muito o fio da meada do conceito de família, do conceito de educação. E a gente normalizou essa compreensão. Será que nós estamos fazendo o uso correto da nossa inteligência? Porque hoje não há como dizer que nós sejamos uma civilização de ignorantes. Todos nós sabemos ler, escrever, compreender, criticar todas as coisas. Nós somos capazes de aprender qualquer disciplina, qualquer matéria, sobre qualquer assunto. Aliás, hoje se fala sobre qualquer coisa. Embora a maior parte do tempo parece que a gente vive um tanto anestesiado. Mas nós somos capazes das mais altas complexidades. Nós utilizamos aparelhos que são extremamente complexos, como os nossos aparelhos eletrônicos. Eles têm sistemas lógicos que a gente aprende muito facilmente a utilizar. Mas são estruturas lógicas. Se alguém nos dissesse assim, olha, você vai comprar um celular, então eu vou matricular você num curso para você aprender o que é matriz. Porque se você não souber matriz e você não souber o que é algoritmo e logaritmo, você não vai poder usar um celular. Mas é isso que a gente faz. Porque é disso que é feito um celular. Mas ninguém explica isso pra gente. Porque é tão bonitinho, é colorido, aquilo vem num appzinho, e a gente aprende por um tutorial, o vizinho ensina, o amigo ensina, o amiguinho, e a gente vê, a criança de 3 anos sabe utilizar. Então nós não podemos dizer que essa seja uma civilização de ignorantes. Nós somos
a civilização com a maior responsabilidade da trajetória humana na Terra. Porque todos nós temos consciência de nós mesmos. Todos nós temos consciência dos nossos atos, das nossas escolhas. Ninguém precisa dizer para a gente o que é certo e errado. Não precisa mais de uma cartilha de pessoas fanáticas de uma religião para poder dizer o que é certo e o que é errado. A gente consegue discernir, a gente consegue saber, perceber o que é certo e o que é errado. A gente sabe que não pode machucar ninguém, que não pode maltratar, que não pode matar, que não pode roubar. Não é porque está lá nos 10 mandamentos. Ninguém nem lembra quais são os 10 mandamentos. A gente sabe porque isso está na nossa consciência, isso é razoável de se dizer. Que uma sociedade de convívio, ela requer que as pessoas tenham respeito uma pelas outras. E, portanto, impõe limites à nossa liberdade. A liberdade não pode ser imposta, mas ela também não pode ser infinita. Então, qual será o uso que nós fazemos desta inteligência? Na época de Jesus, as pessoas eram ignorantes. Jesus tinha que estimular a tolerância mútua por essa ignorância. Então ele vinha buscar o acolhimento por intermédio da aflição. Hoje nós temos o conhecimento. A revelação do Espiritismo, chamada terceira revelação, ela nos diz: amai-vos e instruí-vos. Jesus não chegou a falar de instrução, não abertamente. Certamente no seu ciclo fechado de apóstolos e alguns discípulos, ele falava sobre instrução, até porque ele ensinava e ele lia com eles a Bíblia, explicando os ensinamentos. Mas ele não cobrava em público a instrução. Eles eram ignorantes, aquele povo era analfabeto. Mas agora não há justificativa, não há motivo para que a gente não possa se instruir. E a pergunta é, o que nós fazemos com essa instrução que nós temos? De que maneiras nós, de fato, nos instruímos? E para que finalidade? Quando a gente olha a curva de felicidade, alguns estudos de economia apontam isso, as pessoas não conseguem sequer se considerar felizes quando elas não têm o que comer, o que vestir, aonde morar, quando elas não têm condição de cuidar o mínimo possível da sua saúde, quando elas não têm saneamento básico. E assim por diante. Você tem aí alguns fatores que são primordiais, em que talvez metade da humanidade da Terra não tenha isso plenamente. Estou sendo otimista. Acho que muito mais do que a humanidade que é carente disso. Né? Se a gente fizer uma curva de pobreza, não de miséria, mas de pobreza, provavelmente é mais do que 4 bilhões de pessoas. Eu acho que essa curva deve chegar perto de 6 bilhões de pessoas. Não sei se mais do que 1 bilhão, talvez muito menos do que isso, tenham condições de viver com o mínimo que nós, graças a Deus, temos. Porque nós temos casa, nós temos comida, nós temos água tratada, né? Nós temos condição de saúde, nós temos bem-estar. Então nós não podemos nos chamar de pobres, não no conceito de bem-estar. Né? Muitos têm carros, muitos têm condição de viajar, de fazer escolhas, comprar produtos eletrônicos e assim por diante. Então, até alguns supérfluos. Então, a gente está numa escala de conforto e riqueza. Vejam a medição da nossa prova. A gente tem todos os recursos que são muito maiores do que qualquer rei até 200 anos atrás tinha na humanidade. Nós somos muito mais ricos do que Luís XVI. Ele podia ter mais propriedades, mais certos, mas ele não tinha o mesmo conforto que nós temos hoje. A nossa casa é muito melhor do que o castelo que ele vivia. Tem muito mais recursos, muito mais segurança, muito mais conforto do que o que ele tinha 200 anos atrás. 300 anos atrás. Então, vejam que condição que a gente vive hoje. E com inteligência, com conhecimento, com instrução. O que será que é esperado de nós, então? Que a gente aprenda cada vez mais um tentar dominar o outro? Então, será que o nosso objetivo é, vamos fazer uma nova lista de felicidade? A nova lista é, agora eu quero um carro importado, eu quero todo ano um celular iPhone ou Samsung de última linha,
Eu quero um laptop, eu quero uma TV de 60 polegadas, eu quero, sei lá, todos os meus eletrodomésticos do último tipo, eletrônicos, falando com a internet e assim por diante. Quero uma casa de praia, uma casa de montanha, um apartamento aqui na Zona Sul. Veja, será que isso, no fundo, é o que a gente espera? E mais, nas expectativas pessoais, será que a gente também desenvolve, né, aquelas expectativas de poder e sucesso? Então eu quero o cargo tal, né? Eu já não me conformo mais com o meu cargo, eu quero o cargo do meu chefe e do chefe do meu chefe. Ah, não, esse salário não é suficiente, eu quero ganhar 5 vezes mais. Né? E a gente vai estabelecendo assim metas de profissões, de carreiras, né, de status, de domínios. E os nossos filhos estão lá sendo tratados pela escola, pela babá, delegados, né? Porque a gente não tem muito tempo para eles. E nós mesmos, também a gente não tem muito tempo para a gente. E a nossa sociedade diz assim, olha, se você tem tempo e você precisa arrumar tempo para isso, você tem que ir fazer ginástica. Então a gente gasta 1 hora por dia para ir para uma academia fechado, um ambiente fechado normalmente, puxando ferro, fazendo algum tipo de atividade que ela é apenas para inflar o nosso ego. Ah, mas e a saúde? Não, a saúde é outra coisa. Me desculpe. Uma academia não está preocupada com a sua saúde. Aliás, a academia está preocupada que você pague e não vá. É isso que ela quer. Que ela quer fazer dinheiro. O modelo, o processo econômico, não é para que nós tenhamos saúde. Um plano de saúde é, na verdade, um plano de doença. Né? Ou o seu plano de saúde está te orientando de alguma forma de que maneira você vai ter uma vida mais saudável. Que tipo de procedimento tem marcado pelo seu plano de saúde em que você vai se desenvolver de uma forma saudável, ajudando bastante. De que forma que a gente vai conseguir fazer uma construção saudável da nossa saúde? De que forma que a gente vai conseguir, efetivamente, nos conectar e preparar para uma vida em equilíbrio? Quais são as recomendações? Me digam, onde está isso? O que é que o governo fala sobre isso? O que é que as empresas falam sobre isso? Eu cheguei a ver algumas propagandas bonitinhas de planos de saúde na televisão falando que o plano de saúde aí mostrava as pessoas andando de bicicleta, as arvorezinhas, etc. e tal. Mas o que efetivamente existe para isso? Então, nós estamos desenvolvendo a inteligência, só que essa inteligência, no fundo, ela está nos deixando adormecidos, anestesiados. Porque a gente começou a acreditar em um monte de coisas que são pura fantasia. E a gente paga isso todo mês. Estamos lá, pagando plano de saúde, pagando seguro, pagando não sei o que mais, pagando aposentadoria. O processo todo é como se isso fosse acontecer assim, ó, vai garantindo o seu futuro. Lá um dia você vai ser feliz. Que felicidade é essa? O processo, ele se desconecta do eu interior. E é algo que não tem nada a ver com inteligência, gente. Me desculpem, isso é uma ignorância de novo. Só que é uma ignorância, agora, num contexto de inteligência. Porque nós temos a inteligência capaz de perceber os atos ignorantes e as escolhas equivocadas que nós fazemos na nossa vida. Nós temos a condição de escolher os nossos hábitos. Nós todos sabemos que a nossa alimentação é extremamente nociva. Qualquer alimento enlatado, processado, olha lá os ingredientes. Qual é a diferença de você comprar uma ervilha em vagem para uma ervilha enlatada? Olha os ingredientes, leiam na lata. E depois vocês vão procurar no Dr. Google quais são os efeitos nocivos daquilo que está enlatado e o que isso produz na gente. Mas a indústria não explica isso. E a gente trata isso como se fosse normal. O alimento enlatado, ele foi extremamente importante durante a guerra. Porque as pessoas iam para a guerra e tinham que levar alimentos. Ou se a gente pensar, talvez nos astronautas, ou naqueles que ficavam em navegação no mar,
ou naqueles que se aventuram em fazer empreendimentos no meio da floresta, porque eles vão ter dificuldade em encontrar comida. Mas para nós, estamos em casa, e tudo é processado. Tudo é embalado. E o que é embalado tem conservante, acidulante, flavorizante e assim por diante. Quantos de nós, na nossa casa, compramos produtos naturais? Fazemos comida de verdade. E se compramos comida, quantos de nós têm o cuidado de comprar comida que seja sem agrotóxico? E a gente faz isso naturalmente. O mercado vende isso naturalmente. A banca do mercado é linda, toda colorida, cheia de agrotóxico. As prateleiras, então, são maravilhosas. Os nomes mais incríveis, as embalagens são fantásticas. Eu sempre fico me perguntando por que é que pasta de dente que vem num tubo de plástico ainda tem uma embalagem linda de papelão colorido por fora. É para a gente jogar mais lixo na natureza, para demorar mais tempo ainda. Vocês repararam nisso? É embalagem atrás de embalagem. E a gente vai produzindo, a gente vai consumindo. A gente compra água em plástico. Aliás, é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Por favor, tragam as garrafas de água de casa. A água está aqui, a gente fornece elas, está de graça ali. Mas a gente não precisa ficar gastando copo plástico contaminando o meio ambiente. Não custa nada. Eu trago a minha há vários anos aqui. Traga uma garrafinha de plástico ou de metal, o que vocês quiserem, reciclável. Você chega em casa, lavam. Trazem aqui de novo na próxima reunião. Isso é um gesto de consciência. Essas atitudes requerem inteligência. Ah, mas eu não sei raciocinar dessa maneira. Não? Nós não estamos falando aqui de nenhum QI de Einstein. Nós estamos falando aqui de uma inteligência básica para fazer escolhas. Básica. Quantas coisas nós consumimos de plástico? E o combustível que nós utilizamos então? Será que a gente de fato precisa de carro? Pelo menos a gente precisa de carro para fazer tudo o que a gente faz? O transporte público não existe porque o governo não nos oferece ou somos nós que não queremos o transporte público? É uma discussão difícil. Porque tem muita gente também que de jeito nenhum quer usar o transporte público. E não quer nem usar o transporte coletivo. E pelo menos se você usar um aplicativo do tipo Uber, você está circulando em um carro que está a serviço coletivo. Nem isso a gente está fazendo. A gente sai sozinho no nosso carro, de preferência um SUV, que é bem grande, que gasta bastante combustível, que queima bastante óleo, que gastou muita energia e produziu muito lixo para ser fabricado e desfila pela cidade. Né? Gasta ali meia hora, 40 minutos, chega no trabalho, fica o dia inteiro parado. No final do dia pega de volta, vem para casa e então esse carro dorme na nossa garagem. Olha que coisa incrível. Foram alguns milhares de reais gastos ali para que tudo isso fosse produzido e que no final vai ser desvalorizado e vai virar sucata. Como tem metais pesados, ainda vai contaminar a terra. Muito de contaminação. Isso é inteligente? Será que a gente não tem inteligência suficiente para mudar isso? Eu não estou falando para a gente voltar a andar a cavalo. Eu só estou discutindo se a nossa inteligência não é capaz de criar uma relação de equilíbrio no nosso ecossistema. Se a nossa alimentação não pode ser efetivamente mais saudável sem causar dor aos animais. Se a gente não consegue consumir na nossa vida sem ter que produzir tanto lixo. Se a gente não consegue usar um pouquinho a nossa inteligência para fazer escolhas de bem-estar. Porque ligar a televisão e assistir notícias cruéis não é uma escolha inteligente. Ligar a televisão e ficar muitas horas aprisionado ali em programas que não contribuem absolutamente nada com o nosso conhecimento e com o nosso bem-estar não é uma escolha sensata.
Manter-se preso a um relacionamento sem respeito e sem amor não é uma escolha sensata. Gente, por que nós não fazemos escolhas sensatas? Mas o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Tudo! A boa nova é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas se a gente não sabe se amar, nós vamos amar que próximo? Se Jesus viesse hoje, os exemplos que ele ia dar não eram sobre plantação de trigo, separação de joio do trigo. Ele não ia falar sobre pescadores, ele ia falar de internet. Ele ia falar da nossa época, dos conflitos que a gente tem. Ele ia falar da novela Pantanal. Ele ia falar dessas loucuras que a gente está vivendo hoje. Ele ia falar dos múltiplos aplicativos de compras compulsivas. De pessoas que têm no celular aplicativos como Shopee e por aí afora, que não conseguem passar um dia sequer sem comprar nada. Ah, mas está tão baratinho, estava 3 produtos por R$10. E é um consumo alucinado. Ou aplicativos do tipo TikTok. Aquilo parece que virou a nova droga. Ah, mas então os aplicativos é que não prestam. Claro que não. Os aplicativos são ótimos. Eu adoro o YouTube. Vejo tanta coisa maravilhosa. Dou graças a Deus porque tem um monte de livro que eu não ia conseguir ler se não fosse pelo YouTube, que eu consigo ouvir, ou que vejo palestras, aprendo, estudo filosofia, estudo direito, estudo ciências em geral. Hoje estava vendo uma palestra sobre astrofísica. Lindo, maravilhoso. Posso aprender tudo que eu quiser. Os aplicativos são ótimos, são sensacionais. Não tem nenhum problema, nem com jogos, nem nada. Não é a ferramenta que é ruim. Não é o dinheiro que é ruim. Não é a sociedade que não presta. São as nossas escolhas. É aquilo que nós podemos fazer. E nós aqui, graças a Deus, já fizemos uma escolha maravilhosa, que é de estar aqui numa terça-feira, uma reunião que demora 2h30, pelo menos. Estamos aqui fazendo transfusões fluídicas. Enquanto a gente ouve essa palestra, diversos espíritos recebem fluidos dos nossos pensamentos elevados. A produção que se tem aqui da riqueza da imaginação, da sensação, da vibração elevada que se traz, salva espíritos em sofrimento. Ajuda a socorrer os que estão desesperados. E eles também são trazidos aqui para tomar consciência e perceberem aquilo que eles falharam durante a sua encarnação. Isso é de uma caridade imensa. E os que podem usufruir da mediunidade no trabalho ainda fazem um pouquinho mais, porque conseguem também incorporar, fazer vibrações de cura, possibilitar que esses espíritos se regenerem, se fortaleçam. Sintam um pouco do impacto vital da emanação carnal e assim aceitem muitas vezes o socorro espiritual. Então essa é uma escolha sensata, inteligente, maravilhosa. Está disponível para ajudar as pessoas, mas nós precisamos acrescentar mais escolhas como essas. Nós precisamos ser capazes de, em casa e no trabalho, confrontar as escolhas ruins. Ah, mas eu vou então ser demitido. Talvez. Talvez você seja demitido. Quem sabe se o seu novo trabalho não vai ser melhor do que essa escravidão que você se submete tanto. Porque se você está em um trabalho que você não consegue praticar a caridade, e você não consegue sentir que você cresce, que você evolui, e que você ajuda os outros a evoluírem, alguma coisa está errada no seu trabalho. E não adianta reclamar de política, não adianta reclamar de economia. Porque somos nós que fazemos isso. Nós é que temos que estar no equilíbrio de todas essas coisas. Em espírito, a gente não precisa nem de dinheiro, a gente não precisa nem de nenhuma outra estrutura social que a gente tem aqui na Terra. As estruturas são formas de pensamento. São frutos do relacionamento de amar ao próximo como a si mesmo. E amando a Deus sobre todas as coisas. Uma compreensão sobre a nossa relação com a fonte criadora. Né? Falar assim, amar a Deus sobre todas as coisas, parece uma coisa tão distante de novo. Gente, Deus é a fonte criadora. Deus, ele é a energia suprema que cria, mantém e transforma o universo. Pode dar o nome que quiser, escolher em qualquer religião, escolher em qualquer outra forma. Não tem
Não, a maneira como a gente chama Deus é apenas uma escolha que nós fazemos. Isso não pode ser algo vinculativo. Não pode ser algo que nos limite. Não pode ser algo que gere preconceito, fanatismo. Mas é sobre essa ligação com a fonte criadora que a gente precisa aprender a estabelecer como conexão, porque isso vai nos ensinar também a fazer melhores escolhas. E aprender a ser pobres de espírito. Porque nós não precisamos de tantas coisas para serem felizes. Nós não precisamos de tantas coisas para nos sentirmos bem. Porque o que é um sentimento de orgulho, voltando à ideia do orgulho, senão uma necessidade falsa de autoafirmação. Aquele que usa da sua força, que procura se impor, que procura se estabelecer de uma forma crítica, nada mais faz do que querer demonstrar o que não é. Porque alguém que precisa ficar dizendo para o mundo inteiro que ele é muito bom, tem alguma coisa errada. É preciso ter paciência e aprender a olhar com mansuetude para nós mesmos. É preciso se perdoar, se aceitar falível, se aceitar igual aos outros. A gente tem coisas muito boas e a gente tem coisas ruins. Ó, nós estamos num planeta de expiações e provas. Ninguém que está aqui pode ser melhor do que o outro. Não tem nenhum Cristo encarnado. Todos nós somos falíveis. Não há nenhum arcanjo encarnado na Terra também. Mesmo aqueles que estão um pouquinho melhor do que a gente também erram. Né? Vamos pensar aqui no espírito maravilhoso que habitou a gente aqui. A gente sabe que podia estar em outras esferas, em outras dimensões. Bezerra de Menezes também erra. Também errou. Deixou ainda algumas características que ele vai ter que consertar. Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, todos eles. Todos os apóstolos, inclusive. Porque nenhum deles ainda virou arcanjo. É claro que a escala de erros vai diminuindo, graças a Deus. Vai diminuindo. Por quê? Porque vai se mostrando cada vez mais o amor. Maria, mãe de Jesus, quando foi escolhida e convidada por ele para sair de uma estrela iluminada, evoluída como Sírius, vivendo lá num planeta já de mundos felizes, ela pede, para quando fosse encarnada, que não trouxesse nada além do amor que ela tinha como lembrança. Ela não queria vir para cá inteligente, porque a inteligência poderia desviá-la da sua missão. Então ela prefere vir ignorante. De conhecimento intelectual, nós estamos falando. Ela não queria ter nenhum saber intelectual. Mas o amor é tão grande e tão intenso que fez dela uma das mulheres mais sábias, talvez a mais sábia daquele tempo de Jesus. Porque o seu amor favorecia que ela tivesse as melhores escolhas. E nenhum de nós vai dizer que a vida dela foi fácil. Né? Engravidar por volta dos 13 anos, sem ter tido qualquer contato com aquele que seria o seu marido, que era uns 20 anos, pelo menos, mais velho do que ela. Nessa idade faz uma tremenda diferença. Né? Ele que já era casado, já tinha tido filhos, era viúvo, na verdade. Numa sociedade extremamente machista. De uma família simples. Depois, o rei Herodes manda decapitar todos os bebês nascidos naquela época. Eles teriam que viajar, percorrer longa distância para licenciamento, depois Jerusalém, depois ter que fugir para o Egito. Pense em quantas dificuldades Maria teve como desafio para aceitar essa missão de mãe de Jesus. Ela não teve uma vida de flores. Maria depois vê o filho adulto deixar a sua casa e dizer: vou pregar o evangelho do meu pai. E naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp. Ele saía pelo mundo e ela não tinha a menor ideia de onde ele estava. E quando ele volta, e algumas vezes passa na sua casa para lhe fazer um carinho, e eram raras as vezes em que ele esteve em Nazaré, a gente vê pelas narrativas do evangelho,
ela com o coração sempre apertado, porque ouvia o quanto ele já estava sendo perseguido. Depois ela assiste a crueldade do seu julgamento, da sua prisão, da sua crucificação. O coração da sabedoria dessa mãe escolhe o amor. Isso nos faz refletir qual é o verdadeiro valor da inteligência, senão sublimar o sentimento, senão fazer desencadear em nós mesmos a escolha por esse amor, abdicando de todo o resto, compreendendo que esse amor é a verdadeira essência da lição de vida que nós precisamos desenvolver. Não importam as faculdades que a nossa inteligência possa oferecer, se nós não formos capazes de transformar em sabedoria. A mãe de Salomão, que foi talvez o maior de todos os reis judeus, é dada a faculdade de ela escolher uma característica do seu filho. O profeta diz que Deus permitia que ela pudesse escolher uma qualidade, qualquer que fosse. Ela podia ter escolhido a riqueza, podia ter escolhido o poder, a fortaleza, e ela escolheu a sabedoria. Por isso Salomão é considerado o rei mais sábio de todos os tempos. E com a sabedoria, ele se tornou poderoso, ele se tornou rico e conseguiu manter o povo judeu resguardado de invasões de outros povos num período relativamente curto da história dos judeus, construindo também o templo de Jerusalém, governando com sabedoria, de fato. Mas o mais importante dessa sabedoria era a justiça que ele praticava como governante. Que nós possamos, na nossa sabedoria, compreender que não há nada de mais importante do que o amor, do que a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o altruísmo, o nome que a gente queira dar a esse sentimento puro e verdadeiro de entrega, de cuidado de si e do outro, de abnegação, de renúncia, de resignação, mas principalmente de compreensão de que a nossa vida não pode fazer sentido se nós não incluirmos os outros na nossa vida. E de que não são as coisas que nos tornam melhores, mas sim aquilo que nós fazemos para nós mesmos, dentro de nós, pelo aprendizado, a instrução que o amor nos permite. Que possamos, então, ser capazes de lembrar também de todos aqueles que nos deram esse exemplo. Eu queria sugerir que depois daqui, vocês em casa procurassem estudar a respeito de uma filósofa chamada Hipátia, que viveu em Alexandria, no Egito, no século III depois de Jesus, e foi trucidada por ser mulher, basicamente, por ser inteligente, uma cientista, uma filósofa, uma matemática, e por pretender ser sábia, aceitando ensinar a todos aqueles que a procuravam, se fossem eles cristãos, judeus, árabes, ou de qualquer outra formação, que vinham de todos os lugares do mundo. Alexandria era considerada um centro de inteligência, tinha a maior biblioteca do mundo, que logo em seguida também foi destruída. Mas ali começava a florescer um cristianismo fanático, que guerreava entre dois poderosos, um bispo e um prefeito, e que criou, por meio desse fanatismo, a intolerância. E ela, então, foi chamada de pagã e violentada de todas as formas. Hipátia
é uma referência para os nossos tempos. Porque o seu exemplo, numa sociedade tão atroz, tão difícil, tão preconceituosa, nos faz pensar na necessidade de nós termos coragem para escolher corretamente as nossas profissões, os nossos trabalhos, as nossas lutas, por aquilo que é a sabedoria. Sendo ela muito bonita, foi perguntada por que ela não se casava. E ela dizia: eu já sou casada com a verdade. Que nós possamos todos também nos casar com essa verdade. A verdade que Jesus disse para Pilatos, que é a verdade do amor que se faz pela sabedoria. Na graça de Deus.